Olá, hoje vamos aproveitar para efetuar a poda nas videiras. Para isso, para me auxiliar, está cá o meu pai, que vai explicar aqui como é que vai efetuar a poda em algumas das videiras. Obrigado por assistirem e até já! Esta é a videira que vamos podar neste momento, vai podar o meu pai. E ele vai explicar aqui como é que vai podar e porquê é que vai cortar e as técnicas que vai utilizar. Esta videira tem uma mergulhia, portanto não podemos carregar muito deste lado e vamos cortar aqui esta vara que está aqui para este lado e vamos agora, como o espaço é pequeno entre uma e a outra, vamos deixar uns cotos, mas vamos deixar uns da parte de fora, cortamos os da parte de dentro, principalmente aqueles que vêm a estorbarem, portanto este, deixamos este e tiramos agora este e esta parte fica assim. Para no ano seguinte baixar a videira deste lado, nós vamos aqui e deixamos-lhe 3 olhos. Limpamos este, cortamos este. Agora, aqui com o serrote, cortamos esta parte que não tem grande força. Deixamos aqui um cotozinho. Não vamos deixar a barra nesta videira porque ela tem muita força e tem pouco espaço para trabalhar. Portanto, vamos cortar esta parte. Vamos lá, tesoura, não? Não, eu corto aqui com o serrote para que ela também tenha um pouco de abertura e tome ar. Agora aqui vamos deixar dois cotos, deixamos este para este lado e deixamos este para aquele lado. Normalmente este dá poucas uvas porque é o chamado fogo e este já é o do vinho, portanto dizem. Agora, como está um perto do outro, vamos cortar este aqui, tiramos fora. Deixamos aqui este como uma espera e agora vamos deixar aqui este para dar uvas e este para espera. E agora vamos, esta videira, como tem pouco espaço, não fica com vara. Pronto. E esta está podada. Vamos recapitular os cortes. Portanto, trata-se de uma videira, como disse, com uma mergulhia. Não lhe podemos também tirar muita força e, portanto, deixamos estes cotos que são pequenos, mas para manter a videira com força, porque ela está a alimentar. 3 olhos. Cada coto tem 3 olhos. Agora vamos podar esta aqui, que também está boa, e vamos utilizar a mesma técnica que utilizamos naquela. Esta técnica esta técnica de poda é de... Chamam aqui, na zona, chamam cotos, outros chamam cornichos, portanto, outros chamam talão, não é? Portanto, isto, cada terra tem a sua maneira de designar aquilo que corta e aquilo que deixa. Portanto, aqui corta-se esta, que é coisa também a 3 olhos.
Portanto, já deixamos este. Vamos deixar esta aqui para ficar no alinhamento daquela. E vamos cortar aquela, porque está a fugir do alinhamento. Portanto, a videira está podada. Vamos podar esta videira aplicando-lhe outra técnica, uma técnica de vara. Esta videira está preparada para se deixar em vara. Podemos fazer assim, coisa. Cortamos A diferença, qual é a diferença entre a vara e os cotos? A técnica da vara e a técnica dos cotos? A vara, segundo as tradições, dizem que uma videira à vara, a uva tem menos grau do que dá mais quantidade, mas com menos qualidade. A cotos ou cornichos, conforme lhe chamam, dá menos, as uvas são mais robustas e atingem uma graduação maior. No entanto, uma videira à vara também dá muito mais trabalho, porque depois tem a chamada, tradicionalmente se diz, impar, que é amarrar aos arames. Portanto, aqui é um misto, umas são a cornichos, outras são a varas, como há, portanto, o arame, e há então-se varas aos arames e pronto, e coisa. Porque aqui também há a tendência a queimarem-se com a geada. A geada queima. Se for a vara, a videira rebenta melhor, queima-se e nem todos os olhos são queimados e rebenta melhor. Se for a cornicho, normalmente o cornicho queimado fica inutilizado e depois vai rebentar, a videira vai rebentar junto à parte velha, que normalmente nem dá uvas e dá uma má poda. Mas mesmo assim, esse aí, agora as que deixaste é espera? Esta parte, como eu para dobrar a vara pode vir a atingir o espaço da outra, eu cortei-a, porque numa próxima poda será cortada por aqui e forma-se uma vara já para ligar aqui no arame, e no futuro, depois, ela é podada a cotos com muito menos mão de obra. E esta é a mesma coisa, aqui esta parte é a mesma coisa. Faço assim também. Portanto, temos a videira podada, está mista, uma parte a vara é dali e outra parte a cotos ou cornichos, conforme se chama. Portanto, está preparada. Agora podemos podar esta aqui, não tem assim lá muita força, e nós fazemos isto. Essa vai ser podada aqui. Esta está a ser podada. Esta tem de ficar a cotos, porque ela está realmente bastante fraca e temos de tentar dar um pouco mais de força para numa próxima poda ela dar alguma coisa. Aqui também se aplica a técnica dos cotos, porque ela também está com pouca força. Foi queimada o ano passado, não é? Fica com estes dois cotos para ver se ela recupera a força perdida. Temos aqui uma videira com bastante força e foi queimada, queimou-se ano passado. A poda não está muito famosa, porque, como eu disse, queima-se ali e a videira rebentou aqui junto à parte velha, como aqui. Este queimou, não deu uvas e rebentou aqui à parte velha. Pronto.
Esquemou. Portanto, nós vamos podar esta videira. Vamos lá ver o que é que ela vai dar. Se dá para deixar alguma coisa, mas no entanto ela também tem de ser atrasada. E vamos ver como é que isto... Vamos aproveitar, vamos deixar esta vara aqui. Vou-lhe cortar esta parte porque para baixar a videira. A tesoura aqui. Corta-se esta parte para se baixar a videira, porque não vai, basta vir muito cá para cima. O arame. Não foi o arame. Não foi. Agora. Agora vamos então tirar estas partes que Deixa. têm sido inutilizadas porque estão a estragar a poda. Deixa-se aqui isto que é uma espera, este coto que está aqui ao meio. Aqui deixa-se outro para a possibilidade de virem cortar a videira. E aqui temos de podar também, porque as varas não são famosas para deixar, temos de podar isto a cotos. Temos de podar isto a cotos. Então está mesmo com muita força e Deixa. aqui está uma vara que resultou de uma espera do ano passado e vamos aproveitá-la e depois vai ser amarrada aqui ao arame para na próxima poda cortar a videira para ali. E esta videira está podada.